De volta com o aprovado, hoje discutindo o iluminismo e a modernidade com os alunos do Colégio Rafael Serravalho e o professor Márcio Doria. Tudo isso, gente, que nós estamos discutindo, você já sabe onde está, né? É o curso pré-vestibular gratuito e eletrônico pela internet do estudante baiano, www.portaltosabendo.com.br. Vá lá, entre em atualidades, estude. São muitos pontos de atualidades que você precisa saber para o seu vestibular da UFBA, da UNEB, das públicas e das universidades particulares também. Por favor, entre com gosto, trabalhe, atue, estude bastante e aprenda. Por falar em aprender, como é que está o seu conhecimento de língua portuguesa, norma culta? Estou falando de gramática. Jorge, tá mais ou menos, mas tem que ficar bom. Por isso que eu vou chamar Luiz Alberto, professor Luiz Alberto, português, a dica do mestre. Vamos ver. Pois bem, vamos ver alguns exemplos do que vem acontecendo normalmente com a língua portuguesa do Brasil, em que quando o sujeito fica depois do verbo, o verbo costuma ficar no singular, mesmo que o sujeito esteja no plural. Isso vem acontecendo tanto na escrita quanto na língua falada. Vejamos algumas manchetes de jornais. A que ponto chegou os políticos no Brasil? Olha, os políticos aí representam o sujeito e o verbo está no singular. Sujeito no plural, verbo no singular. Tem que haver um ajuste. Então, a que ponto chegaram os políticos no Brasil? Há de se ter sempre essa preocupação de encontrar o sujeito e concordar com o verbo, ambos no singular ou ambos no plural. Vejamos outro exemplo. Explosão de 13 carros-bomba ferem 20 pessoas no Iraque. Olha, quem feriu as pessoas não foram exatamente os carros-bombas, mas a explosão resultante. A explosão singular, então a explosão fere. A explosão de 13 carros-bombas fere 15 pessoas no Iraque. Outro exemplo, cresce de importância os percentuais dos candidatos periféricos. O que é que cresce de importância aí? Os percentuais. Os percentuais, então, crescem de importância. E, finalmente, de fato, é bastante presente nas histórias das línguas essas duas camadas de uma dinâmica. O que é bastante presente na história das línguas? Essas duas camadas. Então, as camadas são bastante presentes e não é bastante presente. Como último exemplo, um menino vendedor ambulante que vendendo jujubas anunciou assim o seu produto. Chegou as novas jujubas. Eu pedi para que ele dissesse chegaram as novas jujubas, uma vez que elas, as jujubas, chegaram, fazendo a devida concordância. O menino não entendeu a princípio, mas depois me agradeceu e conseguiu até vender muitas jujubas. Essa era a dica. Agora, um fechamento para a sua redação é que evite fazer esse tipo de inversão. Dê preferência a colocar o sujeito antes do verbo. Desse modo, evitará equívocos de natureza relacionada à concordância verbal. Um abraço, Portugal. Um abraço, galerinha. Valeu. Beleza, Luiz Alberto? É isso aí, meu irmão. Chegou, deu o recado e brilhou. Fabiana Oliveira, cadê você, querida? Professor, é possível afirmar que nos dias atuais a tecnologia digital conseguiu atingir o princípio iluminista de divulgar informações e construir conhecimento de uma maneira igualitária e global? Olha só, rapaz, que link. Que massa, muito bom. Eu adorei. Muito bom. Eu diria o seguinte, global, sim. Igualitária, com certeza não. Por quê? Porque se hoje nós analisarmos a própria concepção iluminista da construção do conhecimento, da difusão do conhecimento através do projeto de D'Alembert, de Diderot, que era a enciclopédia, hoje eles ficariam maravilhados se eles vissem a rede da internet. Né? Então, uma rede, a construção de uma rede de conhecimento globais, com toda certeza. Agora, igualitária, de certo que não. O professor Hélio Santos sempre costuma dizer o seguinte, nós temos, só para pegar o exemplo de Brasil, nós temos aqui dentro uma Suíça e uma Biafra. Então, da mesma forma que nós temos hoje uma Argentina de analfabetos, de pessoas totalmente excluídas do processo de informação, então nós não podemos chamar isso de igualitário de forma nenhuma. E pelo mundo se multiplicam esses exemplos. Beleza? Lorena Rocha, do Rafael Serravalho, cadê você, minha querida? Vamos afirmar que a Declaração de Direitos Humanos, proclamada em 1948, é de herança do pensamento iluminista? Declaração de Direitos Humanos. Se a gente pegar, por exemplo, o primeiro capítulo da Declaração de Direitos Humanos, nós vamos encontrar vários elementos dessa concepção iluminista. Né? Ela vai dizer lá que todos os homens nascem iguais, né, perante a lei
e com direito à dignidade, né? Então, todos os homens são dotados de razão e de consciência e, portanto, devem se tratar fraternalmente. Então a gente pega lá a questão da razão, a questão da fraternidade, a própria ideia da igualdade de dignidade perante a lei, todos esses são elementos iluministas. Independente disso, qualquer declaração de direito humano vai ter suas raízes lá. Né? Nós temos uma primeira declaração que surge em 1776, já nos Estados Unidos. Logo depois vem a mais famosa, que é a da Revolução Francesa, né, de 1789, e daí é que vem surgindo, depois ela é ratificada com a própria Constituição da França, no século XIX, e vai desembocar justamente nessa questão da ONU, que vinha de um trauma de guerra. Né? Já tinha o fracasso da Liga das Nações, pós-Primeira Guerra Mundial, e agora vinha o próprio trauma da guerra, fazendo com que a ONU, né, surgisse a ONU e mais tarde a Declaração dos Direitos. Ok, beleza. Cadê Marcos do Rafael Serravalli? Os iluministas pregavam a separação entre a ideologia e a ciência. Eu gostaria de saber se esse objetivo foi alcançado. Olha, Marcos. Eu diria que os iluministas, eles pregam primeiramente uma separação da ciência em relação aos dogmas religiosos. Isso de fato nós alcançamos. Agora, em relação à ideologia, hoje nós temos uma concepção de que a ciência, ela não é isenta. Não. Ela é um fenômeno social. E como um fenômeno social, ela está imbrincada na sociedade, fazendo com que ela modifique essa sociedade, a relação dialética, mas ao mesmo tempo ela é influenciada por essa mesma sociedade. Então nós já não temos mais essa concepção de ciência neutra e por isso não podemos dizer que ela está completamente separada das influências ideológicas. Concordo plenamente. Temos, né, toda essa influência, tanto da economia, quanto da política, quanto da nossa cultura. E que bom que hoje nós pensamos dessa forma. Com certeza. Muito bom. Aliás, bom demais, está sendo o show que você está dando, viu? Pois é, gente, e aí, tá gostando? Mas o segundo bloco também voou, e tudo isso está lá no site, está lá no portal. Mas eu quero que você seja meu aluno de redação. Como? O curso de redação online do portal Tô Sabendo. Entre e procure saber como você pode se matricular. Quero você meu aluno, hein? Vamos então para o intervalo, mas vamos nas asas musicais de Lui Muritiba. Cadê você, meu rei? Quando o riso se perde da face e a tristeza invade. Quando o riso se perde da face e a tristeza invade. Entre o céu e o mar, olhando as gaivotas sob o sol brilhante.